pega esse cricoaritenoide posterior, ou, por exemplo, o músculo tensor do tímpano. Então, eles são músculos muito, muito pequenininhos. Eles têm 1000 fibras, 16 mil fibras. Mas olha que disparidade. Pega o tensor do tímpano. Ele só tem 1000 fibras. Só que ele tem mais de 140 neurônios para inervar esse conjunto de fibras. E essa é a razão. O que quer dizer isso, pessoal? Ou retrolateral, que é um músculo que inerva, por exemplo, o seu globo ocular. Quando você tem muitos neurônios para inervar poucas fibras, o que será que isso pode representar? Precisão. É igual aquela história do campo receptivo. Então, músculos que exigem grande precisão, e por exemplo, movimentação do globo ocular, cada errozinho de movimento atrapalha a sua visão. Então, sua visão, o movimento do seu globo ocular tem que ser muito perfeito, muito preciso, muito bem regulado. Então, o sistema nervoso, olha só, ele acaba adotando isso num número maior de neurônios, fazendo com que cada motoneurônio inerve, sei lá, 5 fibras, 8 fibras. Já no músculo mais relacionado à geração de força, um único motoneurônio inerva, sei lá, quase 2000 fibras. Óbvio que isso tem uma implicação, que é, de novo, menor precisão. A regra de ouro é a seguinte: músculos em que você tem muita precisão, normalmente eles são menores e nem por isso eles são inervados por poucos neurônios. Eles podem ser inervados por um número razoável de neurônios para permitir um controle mais preciso de contração dessas fibras, né? Isso faz com que o movimento seja muito mais refinado nesse tipo de músculo. Tá? Oi? A maioria dos nossos neurônios estão na medula, aquele transporte é maior predominantemente na medula lateral? O transporte, na realidade, isso é até interessante você tocar nisso, porque aquelas duas vias de transporte, na verdade, não vamos chamar de transporte, mas é uma via de transmissão da informação. Elas são do sistema sensorial somestésico. Então, é o caminho da informação de baixo, sensorial, para cima, para que você tenha percepção consciente dos seus sentidos, somestésicos no caso. A gente vai falar ao longo da aula de hoje um outro tipo de via, só que é uma via motora, tá? Então, o sistema anterolateral não tem nada a ver com isso, é uma via motora. A gente até chama uma via piramidal, né, ou córtico-espinhal, a via nervosa. Então, é interessante você lembrar disso, porque é como se fosse um caminho sensorial, que é o sistema anterolateral, e dos núcleos da coluna dorsal, e você tem uma via motora, que é uma via que a gente vai ver, que é justamente esta via motora que está sendo ilustrado. Este motoneurônio está sob o comando de áreas superiores. Tá? Então, veja, o fluxo da informação é de cima para baixo, enquanto os dois sistemas que a gente mencionou na segunda-feira é de baixo para cima. Tá bom? Oi? É um por músculo, exatamente. Então, a gente pode imaginar que cada músculo do seu corpo, ele tem um núcleo motor. E esse núcleo motor, ele fica distribuído em um segmento da sua medula espinhal. Pode ser um segmento até, às vezes, longo. 1, 2, 3, 4 segmentos cervicais ou lombares, assim por diante. Está dentro da medula espinhal. Então, isso é muito importante, que é uma outra distinção do sistema sensorial. Enquanto o neurônio sensorial está fora da medula, no gânglio. Gânglio é fora do sistema nervoso central. O neurônio motor está dentro. E por isso que eu não chamo gânglio motor. Eu chamo o quê? Núcleo motor. Núcleo é sinônimo de conjunto de neurônios dentro do seu sistema nervoso central. Tá? Então cada músculo tem o seu núcleo motor. Como a maioria dos nossos músculos, mais de 90% dos seus músculos, eles são inervados por núcleos motores da medula espinhal, onde está o resto? O resto está na
tronco encefálico. O tronco encefálico também tem motoneurônios, mas os motoneurônios do tronco encefálico estão responsáveis por movimentação dos globos oculares, da musculatura da face, da mímica e da sua língua. Então esses músculos, eles são inervados por motoneurônios do seu tronco encefálico. Vocês lembram? A gente vai ter tempo de fazer uma grande revisão. Mas vocês lembram que existem 12 pares de nervos cranianos? Vocês lembram os nomes desses nervos? O primeiro, qual é? Olfatório. O segundo, óptico. Tá? Então, o primeiro leva a informação da olfação do nariz para o cérebro. O segundo leva a informação da visão da retina para o cérebro. Agora, olha o terceiro. Como chama? Terceiro é... Óculomotor. Óculomotor. Então, ele não é mais sensorial. Ele é motor. Olha o nome, ele já diz óculomotor. De movimentos do globo ocular. Então, os axônios que formam este nervo craniano, o terceiro par, o que eles são, né? Eles são de motoneurônios presentes no seu tronco encefálico, responsáveis pela movimentação do seu globo ocular. Aí você tem outros nervos motores, o abducente, o acessório, esses dois também controlam músculos dos olhos, e o mais famoso é o facial. O músculo facial é um músculo que controla a maior parte dos grandes músculos da sua face, da sua língua e assim por diante, certo? E esses motoneurônios, eles estão no tronco encefálico, mas eles obedecem à mesma lógica que a gente está mencionando aqui, tá? Bom, entendendo então a unidade básica, motoneurônio e músculo, agora a gente vai entender como o reflexo funciona. Na realidade, pessoal, o reflexo ele depende de um componente a mais apenas, que é um órgão sensorial. Então, para que você consiga executar um movimento reflexo, e o professor esqueceu na sala o martelinho, mas depois eu faço com vocês, né, logo depois do intervalo, tá? Basicamente, o que você precisa para a geração de movimentos através de um reflexo é um tipo de sinal sensorial, tá? E o principal sinal sensorial que a gente tem, na realidade, ele é um tipo de receptor que pertence à somestesia, mais especificamente a propriocepção, chamado fuso neuromuscular. Então vamos lembrar da aula passada, pessoal. A aula passada o professor falou bastante sobre somestesia, que é a capacidade de você sentir várias sensações muito atreladas à nossa pele, como tato, temperatura, pressão, vibração, cócegas, dor, mas também incluía propriocepção. A propriocepção, apesar de ser importante para algumas percepções sensoriais, como por exemplo de posição do membro no espaço, vem da pessoa e ergue o braço dela, baixa o braço dela, ela vai saber onde o braço está. Essa informação de posição dos membros no espaço dependem da propriocepção. Só que a propriocepção, ela é muito importante para o controle do movimento. Então, olha que coisa interessante. Qual é a principal função das nossas sensações proprioceptivas? É controle do movimento. Não é à toa que é a partir de um receptor proprioceptivo que você tem desencadeado um movimento involuntário. E isso é a característica dos reflexos. Reflexos não dependem da vontade. Eles são gerados pela ativação desses receptores proprioceptivos. Deu para entender, pessoal? E o mais importante que vocês têm que lembrar, vai cair umas 2 questões na prova sobre esse negócio, é o fuso neuromuscular. O que é o fuso neuromuscular? Eu já volto nisso aqui. Aqui essa imagem ela ilustra um pouquinho melhor. Todos os seus músculos, sem exceção, eles têm fibras extrafusais. As fibras chamadas extrafusais, elas são as verdadeiras fibras contráteis, tá? É aquela fibra que gera força, movimento, é aquilo que você imagina que o seu músculo faz, né? É que desencadeia a contração muscular. Só que entre essas fibras extrafusais,
existem algumas fibras chamadas intrafusais. Elas são minoria. E essas fibras intrafusais não tem nada a ver com geração da contração muscular, força. O papel da fibra intrafusal é simplesmente sensorial. O que essa fibra intrafusal detecta no músculo? Veja, e ela fica aqui no ventre do seu músculo, tá? Essa fibra intrafusal, ela detecta estiramento muscular. É a finalidade desse órgão receptor. O que é estiramento, pessoal? Olha, esse músculo, bíceps braquial, o professor estira ele quando eu faço esse movimento de flexão ou quando faço a extensão? A extensão. Então, notem, não errem isso. Ele não detecta contração, ele detecta o oposto, estiramento. Não é estiramento que, o jogador de futebol correu, estirou o músculo e machucou, né? Então, assim, não é nesse sentido, é estiramento mesmo de alongamento do músculo. Toda vez que o músculo alonga, ou seja, ele aumenta de comprimento, este receptor detecta essa variação e dispara potenciais de ação. E isso, pessoal, é muito importante para regular a sua capacidade de saber se o movimento, qual é a velocidade de contração e qual é o tônus muscular no momento. Então, a partir dessas informações, ele lê como o seu músculo está reagindo no movimento, né? Como o seu movimento está sendo gerado. E essa informação de como o movimento está sendo gerado, a gente já vai explicar, ela é muito importante para o controle do movimento. Aqui eu queria fazer uma observação, mas não é para complicar vocês.